O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, também vocês que nos acompanham desde a sua casa, do seu lar, essa transmissão dessa missa. Hoje é dia de festa para nós, dia de alegria, que nós celebramos São José. Talvez seja interessante nós nos ater a um dado histórico. Se diz que Jesus iniciou a sua vida pública com mais ou menos 30 anos. E a vida pública de Jesus durou 3 anos. Então teria, quem sabe, provavelmente, morrido com 33 anos. Mas o interessante desse dado histórico é que 30 anos Jesus passou em Nazaré. Nazaré é um pequeno povoado, uma pequena aldeia. E certamente a maior parte do tempo do Filho de Deus encarnado foi a vida numa família, num lar, se ocupando de coisas muito comuns e iguais às quais que nós nos ocupamos, que é o trabalho, o sustento e a preocupação familiar. E dentro desse pequeno núcleo familiar se destaca a figura de José. Porque segundo a tradição dos hebreus, até os 5 anos a criança é educada pela mãe. Depois dos 5 anos, quem passa a educar a criança é o pai. Então foi São José que transmitiu ao menino Jesus a Torá, a lei, os ensinamentos, as tradições de Deus. Foi São José que foi ensinando as maravilhas, os grandes feitos de Deus na história do povo de Deus. E Jesus vai acolhendo esse ensinamento e depois vai reproduzi-lo na sua vida pública. Mas há uma outra atividade a qual o pai se encarrega de transmitir ao filho, que é um ofício. E na Escritura chamam Jesus de filho do carpinteiro. A gente tem muitos títulos para falar de Jesus e um título bíblico é dizer que Jesus é filho do carpinteiro. E Jesus certamente também exerceu essa profissão. Para que a gente entenda que a ação de Deus, ela acontece no cotidiano, que as maravilhas de Deus às vezes estão escondidas nas coisas simples do dia a dia, para que a gente entenda também que a família é um lugar sagrado onde Deus se manifesta, onde Ele vai fazendo a sua vontade. Mas nós celebramos essa solenidade de São José neste lugar do Carmelo. E se pode perguntar por que São José é tão querido no Carmelo. O Carmelo, vocês sabem, é todo de Maria. Esse foi um princípio já do início. Os primeiros carmelitas do Monte Carmelo quiseram se consagrar a Deus e também à Virgem Maria. E consequentemente no Carmelo surgiu uma devoção também aos familiares, aquelas pessoas que estavam perto da Virgem Maria, como também a Santa Ana, São Joaquim, e uma devoção também especial a São José. Então o Carmelo
venerando Nossa Senhora, começa também a venerar a São José. Quando depois precisa ir para a Europa, migrar, fazer essa migração, eles levam junto consigo essa devoção a São José, que não era muito comum. Talvez a gente pense que São José sempre foi honrado desta maneira na igreja, e não é verdade. Nós estamos celebrando 150 anos do patronato de São José, quer dizer, é algo muito recente. E quem colabora para que a igreja tenha essa consciência da importância de São José é Santa Teresa. Santa Teresa entra no convento da Encarnação e ali recebe essa devoção. Mas ela torna essa devoção algo muito próximo dela. De tal maneira que ela tem uma experiência crucial quando está com 25 anos de vida, ela se encontra profundamente enferma e busca entre os médicos da terra alguém que pudesse lhe auxiliar e não encontra ninguém que pudesse lhe restabelecer a saúde. E ela mesma nos narra no seu livro da vida: não encontrando médico na terra, me voltei para o médico do céu, que é São José. E ela atribui essa graça de reconstituir a sua saúde a São José. Desde então começa como que um relacionamento muito próximo dela com São José, e quando ela vai fazer a sua primeira fundação, ela escuta de Deus que essa fundação deve ser dedicada a São José. E das 15 fundações de Santa Teresa que ela agiu diretamente na fundação, 10 delas são dedicadas a São José. E na consciência de Santa Teresa, São José é o fundador. E até tinha uma pequena imagem que carregava sempre consigo e atribuía a esse José e a essa presença dele cada uma das suas fundações. Mas o mais belo de tudo ainda é o que Santa Teresa encontrou em São José. E é o que nós também podemos encontrar. No livro da vida, Santa Teresa diz assim: se quer tomar alguém por mestre de oração, recorra a São José. São José é um mestre de oração. E nós podemos nos perguntar por que São José é mestre de oração se ele não diz nenhuma palavra, se ele não faz nenhum ensinamento, se ele não faz nenhuma pregação sobre o valor da oração. São José não fica fazendo discursos sobre a oração, como se deve servir a Deus, não. São José dá o seu testemunho. Como é importante entendermos isso, mais do que palavras que se vão ao vento, que se multiplicam nos dias de hoje, nós precisamos de testemunho. E qual é o testemunho de José? Primeiro, José é o grande silencioso. A Escritura Sagrada não recolheu uma palavra sequer de São José. Da Virgem Maria nós temos um cântico magnífico. Maria canta a obra de Deus na sua vida. José não pronuncia uma palavra. José é silencioso. E se aprendêssemos com São José esse silêncio? Mas esse silêncio de São José não é um silêncio vazio, porque do contrário, de outra parte, José em tudo busca fazer a vontade de Deus. E em sonho vai entendendo o que Deus lhe quer, lhe pede e vai fazendo. Em sonho entende que ele deve assumir a Virgem Maria como sua esposa, ele assume. Em sonho ele entende que deve ir para o Egito, ele vai. Em sonho ele entende que deve voltar, ele volta. Em sonho ele entende que deve ir a Nazaré, ele vai. Então José vai em tudo fazendo a vontade de Deus. E talvez seja essa uma dificuldade nossa também dos nossos dias, buscar a vontade de Deus. Queremos fazer a nossa vontade, até porque julgamos que aquilo que nós queremos fazer é algo bom, mas é algo projetado apenas por nós e não por Deus. Talvez devêssemos entender qual é o sonho de Deus, qual é o projeto de Deus. E por isso, cada cristão deve sempre ter uma atitude de discípulo, de quem se coloca à escuta ao Mestre e pergunta: o que tu queres de mim? Não sei se nós fazemos isso, mas talvez ao despertar pela manhã, deveríamos perguntar a Deus: o que tu quer de mim nesse dia? E colocar todas as nossas atitudes, ações, projetos sobre a vontade de Deus.
Jesus diz, no alto, no Monte das Oliveiras: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, se faça como tu quer. E essa é a disponibilidade que deveria de estar no nosso coração. Então, irmãos e irmãs, desse dia em que nós celebramos essa solenidade de São José, e de modo muito especial nós queremos nos solidarizar com tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que partiram nesta pandemia, e pedir aquilo que Santa Teresa obteve, a cura do seu corpo, mas também a cura da sua alma. Que São José interceda e rogue por toda a humanidade para que nos cure dessa pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio Em Deus Pai